Olá! Aqui neste vídeo hoje eu quis trazer para vocês o assunto arrependimentos. Se existe algo na minha vida pelo qual eu me arrependi de ter feito, eu acredito que tudo acontece na nossa vida para um bem maior, para nos levar a algum lugar, para trazer alguma lição de vida. Então, tudo que me aconteceu no passado, se alguém me perguntasse, Jailma, você voltaria no tempo para mudar alguma coisa? E a resposta é não, porque eu penso assim, na minha cabeça funciona da seguinte forma: nossa, se eu tivesse mudado tal acontecimento que teve uma carga emocional grande, uma situação, qualquer coisa, coisas boas aconteceram na minha vida depois, que se eu mudasse aquele fato, aquele acontecimento, talvez eu não tivesse vivido essas coisas boas, percebe? Então, não, eu não voltaria atrás. Mas esses dias eu estava refletindo sobre a minha vida, sobre a minha jornada. Este ano de 2025, final do ano de 2024, agora para 2025. Quando eu comecei ali a pensar nas minhas metas para 2025, quais eram os meus objetivos, porque eu sempre faço isso, costumo fazer isso em outubro, geralmente. Desde 2022, se não me engano, que eu fiz uma grande reestruturação, vamos dizer assim, pessoal, de pensar sobre mim, de limitações, e eu fiz em outubro, que era até foi um ciclo lunar que eu fiz, como chama? Eclipse. Um eclipse lunar, se não me engano, em outubro. E todo mês de outubro eu sempre sinto essa energia forte e essa necessidade de fazer um planejamento. Então, os meus planejamentos geralmente não começam no início do ano, começam em outubro. Eu começo ali a pensar, né, sobre o próximo ano. Enfim, e do ano passado para cá, né, desse último aí planejamento que eu comecei a fazer, agora para esse ano de 2025, eu comecei a pensar um pouco mais, sabe? Trazer essa reflexão, esse autoconhecimento. Nossa, existe alguma coisa da qual eu me arrependa no sentido de que, nossa, gostaria de ter feito diferente, talvez? Nossa, gostaria que alguém tivesse me falado sobre isso para que eu pudesse, né, refletir melhor, porque mesmo alguém falando pra gente não quer dizer que a gente vai fazer, né? Aquilo ali a gente tem que analisar, tem que fazer sentido pra gente e tudo mais. Então, eu fiquei pensando sobre isso. E este ano de 2025, para este ano de 2025, foi um ano que realmente eu planejei as minhas metas. Eu sempre fui uma pessoa que eu considerei procrastinadora. Eu ia procrastinando as coisas. Eu tinha ideias, criativa, eu me considero uma pessoa exploradora, eu gosto de explorar, de conhecer, gosto da criatividade, de coisas criativas, coisas alegres. E eu me percebi, em muitos momentos, procrastinando. Coisas que eu gostaria de fazer, percebe? Coisas que eu sabia que iam ser importantes para mim. E é claro que atrás dessa procrastinação pode ter algum tipo de crença, alguma emoção, algum sentimento. E eu fui trabalhando isso em mim, né, ao longo do tempo, porque como eu falei, cada degrauzinho que você quer subir na sua evolução, né, para criar uma vida, a vida que você deseja, cada degrauzinho vai vir uma resistência. Vão emergir ali crenças, pensamentos, sentimentos, emoções para tentar te manter no degrau anterior. Percebe? Então cria resistência, cria dor. E se a gente não procura fazer o que for necessário para ultrapassar por esse momento, que seria o momento do caos, né? Tanto um caos mental, um caos emocional, até um caos de vida mesmo, acontecimentos que estão pipocando ali na nossa vida, se a gente não passa por eles, a gente não sobe esse degrau. Então, muitas vezes eu me vi procrastinando aqui no caos, para ficar talvez numa zona de conforto e não passar para o próximo degrau. Então, esse ano de 2025, quando eu estava fazendo o planejamento, lá no final de 2024, eu intencionei que este ano de 2025 eu não iria permitir que isso acontecesse, percebe? Eu decidi, me comprometi de que eu ia fazer diferente, de que seria diferente, que eu ia realmente fazer um planejamento ali detalhado de tudo que eu queria fazer para este ano. E escrevi, detalhei todo esse planejamento para esse ano de 2025. Tanto é que este canal aqui do YouTube é um passo ali desse planejamento, que era algo que eu queria fazer há muito tempo, estar aqui no YouTube, me comunicando, passando as minhas experiências, mas eu ia procrastinando, percebe? Então, aí já vai um arrependimento. Mas pense nesse arrependimento, não de que eu sofra com isso, algo que eu sofra, sabe? Mas sim como algo em que eu vi
que aconteceu na minha vida, que foi presente durante muito tempo, mas que eu não escolho carregar para a Jailma do futuro. A Jailma do futuro, a Jailma que eu estou criando aqui neste momento, ela não carrega a procrastinação, por exemplo. Então, procrastinar muito sobre projetos que eu queria fazer, cursos, tudo. Procrastinar a vida foi algo que eu fiz durante muito tempo e que eu não escolho levar adiante. Então foi um arrependimento, mas um arrependimento que é uma lição para a Jailma do futuro, para ela não cair mais nessa questão, percebe? Então, se você está aí procrastinando algo na sua vida, é um projeto novo, é uma transição de carreira que você está escolhendo fazer e você vai procrastinando, porque, gente, quando é o que eu falei, quando a gente vai dar o próximo passo, pelo menos comigo, era assim, vou dar um próximo passo, uma transição de carreira, no caso, uma mudança de carreira. Nossa, mas eu não sou capaz, eu tenho que fazer mais um curso, eu tenho que ler mais um livro, mas eu não consigo. E mesmo que eu tivesse depoimentos, nossa, foi maravilhoso passar por um atendimento com você, uma transformação e tudo mais, aquilo ali parecia que não era suficiente, mas era porque as minhas crenças a respeito da minha capacidade, as minhas crenças de autoconfiança eram muito baixas e fazia com que eu fosse procrastinando. Outra coisa também que fazia com que eu procrastinasse, sempre que eu fazia um trabalho energético ou terapêutico para identificar essas crenças, eu observava que era um medo do sucesso, um medo de dar certo. Consegue imaginar? Para mim não fazia sentido. Eu falei, mas gente, mas se eu quero que dê certo, eu quero que funcione, eu quero fazer esse projeto e que ele dê certo, que contribua na vida de muitas pessoas, como que eu tenho medo de dar certo? Mas é real. Este é um medo muito comum, muito comum. O medo de dar certo. Tenho medo de fracassar e tenho medo de dar certo. Então pense aí se você está procrastinando a sua vida como um todo, porque eu me vi em um momento onde eu estava procrastinando a minha vida como um todo. Minha vida profissional, a minha vida pessoal, coisas que eu queria fazer diferente, percebe? E que eu ia deixando para depois. Ia procrastinando, até que chegou nesse ponto que eu pensei, não, eu não vou mais procrastinar a minha vida. Eu não vou mais procrastinar a realidade que eu escolho criar. Percebe? Eu não vou mais procrastinar isso. Foi uma decisão e veio um comprometimento, e é claro que vem resistência. Todos os dias, por exemplo, hoje, para gravar aqui esse vídeo, que eu tinha programado ali na minha agenda, não vou gravar esse vídeo neste dia. Mas aí você acorda, mas será? Mas eu posso fazer tal dia. Hoje é uma terça-feira. Ah, não, mas eu posso gravar na quinta. Ah, não, mas isso. Ah, não, mas... Até que eu falei, não. Eu vou gravar esse vídeo agora. Agora. Percebe? Então eu sentei e estou aqui gravando. Para quê? Para ancorar em mim, Jailma, que aquela lá, Jailma procrastinadora, não existe mais. Não tem mais espaço na minha vida. Então eu estou alinhando com as minhas ações e com as minhas atitudes a Jailma que eu escolho criar. Que é quem? Uma Jailma realizadora. Uma Jailma que faz, uma Jailma que não procrastina o seu sucesso, vamos dizer assim, o seu sucesso profissional. É o que eu estou escolhendo e com o que eu estou me comprometendo. E essa foi uma lição que eu tirei a partir desse arrependimento. Então, não de ter procrastinado demais. E espero que, se você estiver procrastinando alguma coisa na sua vida, reflita a partir disso. Tome isto como uma lição de vida. Não fique remoendo esse arrependimento. Nossa, mas eu procrastinei muito a minha vida. Nossa, não, isso não vai te levar para lugar nenhum. Não leva a gente para lugar nenhum. O que leva é você olhar para sua realidade, ok, estou procrastinando, ok, até esse momento da minha vida procrastinei minha vida, poderia ter feito muito mais, admito, reconheço, aceito, mas eu vou criar uma realidade diferente. Eu vou criar um eu diferente. Aquele eu que a gente sabe que nasceu para ser. E nesse período, do ano passado para cá, eu me conectei muito mais com a minha intuição. Eu fiz muitos processos para me conectar mais, fiz limpezas energéticas para me limpar dessas crenças e me conectar muito mais com a minha intuição. Por quê? Eu percebi, ano passado eu fiz não sei se vocês já ouviram falar de desenho humano, que a gente descobre ali qual que é o nosso desenho humano. E eu descobri que o meu desenho humano era manifestadora. Eu sou manifestadora. E a gente tem algumas características, né, e tudo mais. E aquilo fez muito sentido para mim. Por quê? Eu já estava
começando a partir do meu autoconhecimento, entender como que eu funcionava melhor, como que eu poderia, perdão, como que eu poderia parar de procrastinar, vamos dizer assim. E eu observei que eu funciono muito melhor quando eu estou conectada com a minha intuição. Então, a partir da minha intuição, eu sei quais são os próximos passos, eu sei o que vai contribuir comigo, o que vai contribuir com o meu trabalho, quais serviços que eu posso criar, ou o que eu posso desenvolver que estará conectado com a minha missão de vida, com o meu propósito. E quando eu sigo este caminho e esses passos, a partir da minha intuição, a partir da minha conexão com a minha essência, eu sou feliz. As coisas andam. Eu me sinto bem, percebe? Então não adianta eu querer fazer o que fulano, beltrano, ciclano disse que é bom fazer. Seguir um caminho, o caminho de outras pessoas. Eu entendi que eu, a partir da minha natureza, como manifestadora, eu tenho que seguir a partir da minha essência e da minha intuição. Porque é isso que vai funcionar para mim. É isso que vai dar certo para mim. E até criar este canal foi um pouco por isso. Eu sentia lá na minha intuição, no meu íntimo, na minha essência, que ia ser contribuição para mim, para o meu trabalho, para mim como pessoa, de realização pessoal até. E eu procrastinava, eu não seguia o caminho. Então, percebe? Eu escolhi, para este ano de 2025, me alinhar completamente com a minha essência, com os meus saberes, para trilhar o caminho que eu escolho viver, sabe? E isso contribuiu demais, contribuiu muito e está contribuindo. Eu estou me sentindo, eu não estou me sentindo paralisada, eu não me sinto mais com vontade de procrastinar sempre. Claro que ela aparece de vez em quando, né? Não sumiu. Mesmo que a gente esteja nesta prática, ancorando ali essa criação de uma nova realidade, é óbvio que vem algumas coisinhas ali. Vai vir uma procrastinação normal. Só que quando você está comprometido e você sabe onde que você quer chegar, você sabe ali, você tem suas lições de vida e você sabe os caminhos pelos quais você não quer mais passar, fica mais fácil você identificar. Fica mais fácil você não cair naquele padrão de comportamento, que isso é um padrão de comportamento, na verdade. E eu não vou falar para vocês que é fácil você romper um padrão de comportamento. Não é, mas é possível quando a gente se compromete. Fica mais leve quando a gente se compromete e principalmente quando a gente escolhe estar alinhado com a nossa essência. Então, por isso que eu percebi o quão importante é estarmos alinhados com a nossa essência e por isso que eu trago tanto essa informação para a minha comunicação, porque eu quero comunicar aqui com vocês, para minha comunicação como pessoa, porque é um estilo de vida, tá ali como base dos meus valores pessoais, e é óbvio que isso vai ser passado também para Jailma como profissional, né? Porque faz parte de mim, de quem eu sou, e eu escolho ser autêntica. Ser manifestadora está completamente ligado a ser autêntica. Quando eu faço algo que eu fujo dessa minha autenticidade, né, de ser eu mesma, tudo se desregula. Tudo se desregula. E, gente, é nítido. Eu percebo no meu campo energético que não tá legal, sabe? Quando você começar a praticar, a ter mais essa consciência energética, você vai perceber isso também. E você vai captar ali na hora, vai ligar ali um alertinha na hora de que, opa, tô me desviando um pouquinho aqui do caminho, calma aí, deixa eu voltar, sabe? E isso é muito bom, é muito bom. Então, um dos meus arrependimentos que eu levo como lição de vida é a procrastinação. Ter procrastinado por muito tempo. Fazer o que eu realmente sentia dentro de mim que era o meu caminho. É isso. Né? Na verdade é isso, resumindo, é isso. Que era o meu caminho. Então hoje eu me sinto trilhando o meu caminho. E isso é muito bom, isso traz uma felicidade genuína, sabe? Uma alegria genuína. Então esse foi o primeiro arrependimento. O segundo arrependimento, que eu também trouxe como lição de vida, foi lá quando eu tive depressão em 2019, uma depressão profunda. Tem até vídeo aqui no canal falando sobre isso. Foi eu ter ignorado os sinais. Ignorado os sinais. E tudo bem, é aquele arrependimento de que naquele momento de vida que eu estava, eu não tenho o conhecimento que eu tenho hoje. Eu fiz o melhor que eu pude com as ferramentas que eu tinha, percebe? Assim como você, se já passou por alguma situação também, tenha em mente que você fez o melhor que você pôde com as ferramentas que você tinha. Não se culpe. Com certeza hoje eu faria diferente, com certeza hoje você faria diferente, percebe? Porque hoje você tem novas ferramentas, você tem novos conhecimentos, você já está num processo de autoconhecimento, você já se conhece mais. Então você tem hoje
ferramentas diferentes para lidar melhor com situações que podem acontecer hoje com você. E a mesma coisa comigo. Só que eu trago como lição de vida. Eu trago como lição de vida. Hoje, quando eu começo a perceber algo ali que está começando a ficar diferente, um sentimento, né? Eu já fico atenta. Eu já fico atenta. Então, eu consigo lidar hoje diferente. Mas foi um arrependimento, vamos dizer assim, lá no passado, de não ter dado atenção para os sinais, percebe? Ai, Jailma, quais sinais? De eu estar ficando mais introspectiva, não querer sair muito de casa. Eu chorava muito. Gente, qualquer coisa. Eu chorava. Eu falava assim. E eu falava, é de mim, é porque eu sou assim. Eu choro por qualquer coisa. Qualquer coisa. Já me vinha uma tristeza e eu chorava. E eu achava que aquilo era normal. Percebe? Hoje em dia, que eu experimento um outro estado de consciência, eu percebo que não era normal. Sabe? E hoje eu me tornei uma pessoa diferente com essa situação. Não sou mais aquela Jailma que chora por qualquer coisa. Eu entendo que não é que eu era daquele jeito, daquela forma. Era aquela minha personalidade. Não. Eram sentimentos que eu estava reprimindo. Percebe? Que eu não estava querendo olhar. Então hoje eu não permito mais que isso aconteça, que sentimentos, porque a gente, como eu falei, a gente vai passar por inúmeras situações na nossa vida. Mas essa é uma lição de vida que eu carrego. Eu não deixo mais, eu não permito que alguns sentimentos que eu vá observando ali, nossa, isso aqui tá diferente, que eles cresçam. Eu não reprimo mais os meus sentimentos. Se eu sinto que algo está acontecendo, eu já vou fazer alguma coisa. Eu vou usar uma ferramenta, eu vou fazer um processo terapêutico para saber de onde que está vindo aquilo, trabalhar, limpar aquela informação, transmutar, sabe? Hoje eu tenho ferramentas para isso. E até o meu autoconhecimento, que eu vim trabalhando nesses últimos anos, faz eu entender, faz eu conseguir perceber com mais rapidez, logo ali no iniciozinho, essas questões, essas informações e trabalhar elas. Então foi um arrependimento de eu não ter ouvido os sinais e ter permitido que aqueles sentimentos, aquelas emoções se transformassem em uma depressão profunda. Porque só quem passou por uma depressão profunda sabe que não é um lugar que a gente quer visitar. Sabe? Não é um lugar que a gente quer visitar. Então eu trago isso como lição de vida para Jailma, né, atual, Jailma que eu estou escolhendo criar, para não deixar, não permitir que eu reprima os meus sentimentos, as minhas emoções. Fingir que nada aconteceu, sabe? Não quer dizer que eu vou sair falando e tudo, não, mas quer dizer que eu, intimamente, no meu autoconhecimento, eu vou trabalhar aquela informação. E para mim, eu não vou deixar que emoções fortes referente àquilo sejam guardadas, não sejam vistas, trabalhadas, percebe? Para que no futuro aquilo não vire uma bola de neve e venha se manifestar através de uma depressão ou através de uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, que foi algo que eu tive também no passado, junto aí com essa depressão profunda. Então essa é outra lição de vida que eu trago comigo como um arrependimento, né? É o segundo. E o terceiro seria não planejar. Não planejar. Deixa a vida me levar, vou fazer isso, e vou trabalhando aqui, não, porque eu vou fazer esse curso, apareceu aqui uma coisa, um curso, uma oportunidade. Eu vou fazer esse curso. Eu vou fazer tal coisa. Mas qual é o planejamento? Qual é o objetivo disso? Isso aqui tá conectado, que tá aparecendo aqui para mim, essa oportunidade, tá conectado com o futuro que eu quero criar? Eu sei qual é o futuro que eu quero criar, percebe? Eu não tinha essa consciência. Eu não tinha. E esse é um tipo de arrependimento. Eu deixava a vida me levar. E do final de 2024 para cá, isso ficou muito claro para mim, né? Lembra que eu fiquei pensando sobre essas coisas, esses padrões que eu ia repetindo na minha vida. Eu falei, opa, não quero que isso se repita mais. Então, do final de 2024 para cá, para o ano de 2025, eu criei um planejamento sério, respeitando a minha autenticidade, respeitando a conexão com a minha essência, com a minha intuição, como eu percebo que é a minha missão de vida, o meu propósito, qual é a realidade que eu escolho criar. Eu tive essa clareza, eu me permiti ter essa clareza, fazer essa decisão e essa escolha, né, de qual o futuro, qual a realidade que eu escolho criar mesmo. E fazer as escolhas que caminhem em direção para conquistar
essa realidade. Então, esse foi um arrependimento. Eu não fazia um planejamento. Eu não fazia, percebe? Então, eu bati muita cabeça. Bati muita cabeça com as coisas dando errado, chegando lá, ai, fiz tal coisa, e daí, poxa, mas isso aqui não se conecta, não era isso que eu queria, sabe? Não tá me levando para onde eu escolho chegar. Onde eu escolho chegar, eu nem sabia 100%. Então, isso me traz também a questão de que, gente, é uma jornada, sabe? A gente nunca vai chegar ao fim, no sentido, não, é ali. Não, é uma jornada. E o prazer, a graça está em a gente ir aproveitando o caminho. E ir aproveitando o caminho está aqui também, é o processo, né? Aproveitar o processo, viver o processo. Que a vida que eu escolho criar, ela não está lá no final, quando eu me imagino, né, nas minhas visualizações, meditações e tudo, como é a Jailma lá que eu escolho criar, a vida que eu escolho viver, a casa onde eu escolho morar. Não é lá, mas é aqui, é o agora, é essa jornada, é o que eu faço hoje, o que eu estou vivendo hoje, as escolhas que eu faço hoje, percebe? Eu já estou criando aquela realidade. E a vida está aqui no agora, está no hoje. Então, é a gente aproveitar a vida, né, e ir vivendo, conforme o nosso planejamento, conforme onde a gente escolhe chegar. Então, eu não tinha planejamento. Eu não fazia planejamento. Então eu falei, não, para o ano de 2025 e os demais, né, eu farei um planejamento. Eu vou ter claro na minha mente onde eu escolho chegar. Com autenticidade, sendo eu mesma, não vou mais permitir que fazer algo que não é a minha verdade. Ai, todo mundo tá fazendo tal coisa. Ai, vou fazer também, vai dar certo para mim. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Porque você não é todo mundo. Percebe? Você não é todo mundo. Eu não sou todo mundo. Cada um de nós nasceu com características, com habilidades, com uma personalidade. A vida que a gente teve, as nossas experiências de vida nos moldaram. Então, cada um é único. E cada pessoa vai fazer a diferença no mundo sendo ela mesma. Essa é a magia. Percebe? Essa é a magia. E essa foi a magia que eu internalizei para mim. Falei, é isso. E é o que eu acredito, e é o que eu vou seguir, e é o que eu vou pregar. Porque eu escolho que existam muito mais pessoas aí no mundo sendo elas mesmas, trabalhando a partir da sua autenticidade, com integridade, a partir dos seus valores, sabendo quais são os seus valores, percebe? Então, e eu estava num caminho contrário a esse. E num caminho contrário a esse, você imagina, minha vida estava cheia de resistência. Estava paralisada, sabe? Então, eu observei e foi algo, um arrependimento, porque, obviamente, se eu tivesse feito isso antes, eu estaria em um outro ponto da minha trajetória hoje. Mas é o que eu falei, tudo bem. Eu fiz o melhor que eu pude com as ferramentas que eu tinha. Então, hoje, com as ferramentas que eu tenho agora, eu escolho diferente e pego isso como uma lição de vida. Um lugar onde eu não escolho mais visitar. Eu escolho ter planejamento. Eu escolho ter uma visão clara de onde eu quero chegar. Eu sei que várias oportunidades vão bater na minha porta, vão aparecer na minha frente, principalmente quando você dá o primeiro passo. Gente, é impressionante. Quando você dá um primeiro passo com relação a algo, as possibilidades aparecem para você. Aparece, né? O universo te envia as possibilidades. Mas eu vou saber identificar quais possibilidades ali estão conectadas comigo, qual caminho seguir. Quer ver um exemplo? E um exemplo recente que aconteceu agora, essa semana. No início do ano, primeiro, eu tenho um serviço que é um grupo de tratamento energético diário, que é o Projeto Ponto Zero, que eu chamo de PPZ. Este ano eu ainda não fiz nenhuma edição desse grupo de tratamento energético. E é um grupo de tratamento energético onde eu passo vários dias, eu sou guardiã energética, né? Trabalho como guardiã energética, e durante vários dias, 21 dias, depende da edição, né? Do grupo. Eu trabalho energeticamente todos os dias, limpando crenças de quem está naquele grupo, emoções, pensamentos, sentimentos, né? Para prosperidade, para destravar, desbloquear a prosperidade. E a prosperidade em todas as áreas da vida, não é só prosperidade financeira, ok? E lá no início do ano, quando eu estava fazendo esse planejamento, e eu estava planejando o que eu iria trabalhar no Projeto Ponto Zero, qual seria um tema, né? Aquele tema base do Projeto Ponto Zero do ano de 2025.
do ano de 2025? Me veio porque vocês sabem que eu faço meditação para me conectar mais com a minha intuição, com o que vai contribuir mais comigo e com os meus clientes, com as pessoas, né, que estão ali comprando os meus serviços, com a minha equipe espiritual, para saber qual o caminho. Enfim, e nas minhas conexões, eu intuí de fazer um projeto ponto zero no tema de 2025, muito ancorado no profissional. Percebe? Porque é o que eu estou passando também. Uma mudança. Eu estou reestruturando a Jailma profissional e pessoal. Porque lembra que eu passei ali na procrastinação, né, e tudo mais. Então é um ano de reconexão para mim também. Então, por que não passar essa jornada junto com as pessoas? Falei, ok, vamos trabalhar então sempre as edições do ano de 2025, trabalhar nessa questão profissional. E por que a questão profissional? Nem era o tema desse vídeo, mas enfim, tá vindo aqui para falar para vocês. Por que o tema profissional? Porque, gente, a maior parte da nossa vida a gente passa trabalhando, concorda? Não é verdade? Você passa a maior parte ali do seu dia trabalhando. Seja você trabalhando para alguém, como CLT, seja você autônoma, seja você, né, prestando seu serviço, seja você empresário, não importa. A maior parte da nossa vida a gente passa trabalhando. E o que eu percebo à minha volta é que as pessoas estão muito desestimuladas no seu trabalho. É muito burnout, as pessoas entrando em depressão, em crise de ansiedade porque tá num trabalho que não gosta. Percebe? Eu falei, gente, isso não tá certo. Calma aí, como é que eu posso contribuir? Como é que eu posso contribuir para trazer clareza para as pessoas? Para que essa parte profissional, que é uma grande parte da nossa vida, seja prazerosa, para que as pessoas tenham prazer, alegria, felicidade no seu trabalho, que é grande parte da sua vida. Assim como eu tenho no meu também, né? Como eu falei para vocês, eu descobri o meu propósito, eu me sinto preenchida na profissão que eu estou. Então, é óbvio que eu escolho que as pessoas também experimentem isso. E como eu falei, é uma grande parte da nossa vida o tempo que a gente passa trabalhando. E por que não esse tempo ser prazeroso? Você chegar lá no seu trabalho, você ver significado no seu trabalho, você gostar, ser uma parte boa. Porque as pessoas, o que eu ouço é, as pessoas vivem, o que eu observo, é que as pessoas vivem depois do trabalho. Que depois do trabalho é esse? Você chega em casa 7, 8 horas da noite, tem 3 horinhas ali, você vai dormir. Entende? É como se só vivesse depois do trabalho. Não, você tem que viver e viver bem e feliz durante todo o tempo. E isso inclui também o seu trabalho. Então, eu pensando sobre isso, refletindo sobre isso, eu falei, ok, esse ano de 2025 as edições do Projeto Ponto Zero, eu vou tratar, né, vou trazer energeticamente, vou estar ali como guardiã energética, trabalhando essas questões, para contribuir, para limpar o campo energético das pessoas, informações, pensamentos, emoções, padrões de comportamento, padrões de crença, que isso daí a gente vem carregando essas crenças por muito tempo, da nossa ancestralidade, percebe? Então, falei, ok, vou trabalhar isso em 2025 no Projeto Ponto Zero, que também é algo que eu estou passando essa reestruturação. Né? Eu reestruturei alguns serviços para que eles fiquem mais conectados comigo. Eu estou aqui no YouTube, que é algo que eu queria fazer há muito tempo, que eu consigo ser eu mesma, eu estou aqui sendo eu mesma. E isso é muito bom, e agora faz parte do meu trabalho, né? Também, essa comunicação. Então, e eu trouxe esse planejamento para esse ano. Agora já até me perdi porque eu comecei a falar disso. Mas se eu falei é porque eu tinha que falar, né? É porque quem tá aí talvez precisasse ouvir essas informações. Então, eu me conectei, percebe? Fazer este planejamento fez eu ter essa clareza e essa percepção sobre esse meu serviço, por exemplo. Sobre qual poderia ser a minha contribuição aqui, sabe? Então, por que eu não fiz isso antes? Gostaria de ter feito isso antes, mas tudo bem. Está aqui como uma lição de vida que eu levo. Sempre me planejar, sempre saber para onde que eu escolho ir. Qual que é o meu planejamento em todas as áreas da minha vida. Então eu sinto que este ano da minha vida vai ser um ano de muita transformação. Assim como foi o meu ano de 2020, este vai ser um outro ano vai ser um outro ano que vai ser um ano de muita transformação. E por quê? Porque eu me planejei para viver essa transformação. Então eu sou, como eu falei, manifestadora. Eu preciso estar conectada com a minha essência, com a minha intuição. E planejar também me aterra, sabe? Me traz pro aqui,
pro agora, me dá uma clareza visual. Eu sou também uma pessoa muito visual, eu gosto de escrever no caderno. Vocês sempre me veem aqui com caderno, eu tô aqui falando com vocês, mas eu tô com um caderninho aqui perto, sabe? Tem um caderno aqui perto. Então eu gosto de escrever. E, claro, também, né, quando a gente escreve, a gente retém a informação, a gente acalma nossos pensamentos, tem seus benefícios. Mas eu gosto de visualizar. E eu entendi isso. Isso é importante para mim. E é importante a gente entender o que é importante para nós, como que a gente funciona melhor, para que a nossa vida seja mais leve, tenha mais facilidade, a gente seja mais feliz na vida, percebe? Então esses foram os 3 arrependimentos que eu tive, que eu carrego hoje como lição de vida, que é procrastinação, procrastinei muito na minha vida e hoje eu escolho não procrastinar mais meus projetos, nem a minha vida. Não ter percebido os sinais ou ter varrido para debaixo do tapete os sinais que me levaram à depressão. Então hoje eu procuro cuidar muito, né? Peguei isso como lição de vida e eu procuro cuidar muito do meu campo mental, do meu campo emocional, para que eu não revisite aquele lugar, percebe? E não ter me planejado, não ter deixado a vida me levar, sabe? Não ter deixado a vida me levar. Me levou para onde? Porque quando você não tem um objetivo, um alvo, qualquer caminho serve. Você não sabe onde você está indo, percebe? A importância do planejamento. E quer dizer que eu nunca ouvi isso na minha vida? Claro que não. Talvez você já tenha ouvido isso muitas vezes. Mas, por algum motivo, aquilo ali ainda não tinha, né, ligado aquele alertinho. Isso veio do ano passado para cá, mais forte. E ok, né? Tudo acontece para o meu bem e ao meu favor. Então, com certeza, esse foi o melhor momento para isto acontecer, para tudo isso acontecer e eu ter essa consciência. Então, foram esses 3 arrependimentos, essas 3 lições de vida que eu carrego aí na minha vida e que estão sendo muita contribuição e transformação para esse meu ano de 2025. Espero que tenha contribuído para você, se você está passando por algum desses 3 momentos, que você possa também pegar e refletir sobre essas lições de vida, se elas vão fazer contribuição para você, principalmente sobre a questão de ser você mesmo, de se conectar com a sua autenticidade, porque você é uma pessoa única. Tenha sempre isso em mente, você é uma pessoa única, você não tem que se comparar com as outras pessoas. Não importa o que as outras pessoas estão fazendo. É o que você precisa fazer para alcançar o que você escolhe viver, né? Essa é a lição de vida, né? A nossa lição. Então é isso. Se você gostou deste vídeo, deixa um like, se inscreve aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.